Bom dia, meus camaradas, sejam todos bem-vindos ao canal. Aparecendo aqui, postando esse vídeo para trazer para vocês as notícias de última hora aqui que aconteceram na noite de ontem, né? Final da noite de ontem para a noite de ontem, né? Sobre o avião fantasma da CIA, possivelmente, mas que é dos Estados Unidos, que pousou em Porto Alegre, né, no sul aí do Brasil, e depois tomou seu rumo para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Está acontecendo uma movimentação dos Estados Unidos, né, e que levanta, né, um alerta aí para os países da América do Sul, tá, da América Latina em si, né, decorrente da movimentação militar dos Estados Unidos à Venezuela, né, alegando que é para combater o narcotráfico, né, cartéis, mas aos mais informados sabe-se que isso não passa de falácias, que existem interesses por trás e muito maiores. Agora tivemos esse avião, esse Boeing, né, que geralmente é utilizado para transporte de diplomatas, né, ou pela CIA, né, onde ele não tem nenhuma identificação, não tem bandeira, nem número de série, ele é tudo branco. E isso levantou alertas aí, né, das autoridades, ao Itamaraty, e a interceptação da Polícia Federal e da Receita Federal no recebimento desse Boeing, né, que não foi de fato autorizado, não houve um aviso prévio à FAB, né, o pouso desse Boeing estadunidense. Tá? E aí eu quero trazer para vocês aqui uma matéria que está no G1, cara. Vamos lá. Avião especial e todo branco do governo dos Estados Unidos pousa no Brasil. Tá? O Boeing 757, sem identificação, é conhecido por participar de missões especiais e já foi associado a operações da CIA. Tá? A aeronave pousou em Porto Alegre e partiu novamente rumo a São Paulo. Ok, essa matéria aqui é de ontem às 9 horas da noite. E aqui a gente vê aqui a foto dele, né, cara? Como eu falei, é um avião todo branco, ele não tem identificação. Geralmente os aviões, né, tradicionais, né, utilizados para transporte, até mesmo militares, têm número de série, né, na sua carcaça. Eles vêm sendo representados pela bandeira, geralmente na cauda do avião, né? E dando sequência aqui, um avião do governo dos Estados Unidos, sem identificação, pousou em Porto Alegre à tarde dessa terça-feira, tá? Com a missão ainda não revelada. No decorrer da noite, a aeronave decolou novamente até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Tá? De acordo com dados do site Flight Radar, né, a aeronave, um Boeing 757, partiu do aeroporto Fernando Luiz Ribas, tá, em Porto Rico, e seguiu sem rota detalhada até o aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul. O pouso foi registrado por volta de 5h12, né, por câmeras do terminal, segundo o site especializado a Aeroin. Tá? A chegada da aeronave gerou curiosidade por se tratar de um modelo operado pelo governo dos Estados Unidos. Então, como eu falei, existem aí essas teorias, mas que se casam, né, com os acontecimentos recentemente na América do Sul, né, na América Latina. O Boeing em questão é conhecido por participar de missões especiais e em diversas ocasiões já foi associado a operações ACES. Ainda não há confirmação oficial sobre o motivo do pouso em Porto Alegre. Então aqui mostra nesse mapa aqui a rota que esse avião fez, saindo de Porto Rico, né, percorreu, atravessou o Brasil todo, né, até a chegada em Porto Alegre e depois partindo para São Paulo. Né. Então, à noite, né, de ontem, por volta de 8 horas, né, ele decolou de novo, né, de Porto Alegre para Guarulhos. Como eu falei para vocês, isso aconteceu por volta do final da tarde de ontem, né, para a noite. Aqui diz, né, aqui pelo site da CNN, a CNN tentou entrar em contato
e aguarda retorno da Força Aérea Brasileira, né, da FAB, e da administração do aeroporto Salgado Filho. Né? A CNN também procurou o aeroporto de Guarulhos, enfim. CNN, de fato, não é lá um portal seguro de informações, né? Não costumo me guiar por aqui, mas como essa é uma informação que está em todas as redes, está em todas as páginas, em todos os canais, então meu intuito aqui é estar trazendo essa questão para vocês e levantando algumas outras questões. Bom, vamos lá, galera. O que acontece? Tá? A gente foi criado, né? E eu convivo com pessoas assim até hoje. E me confesso que eu, né, até certo ponto da minha vida também tive toda essa alusão, né, essa ilusão, na verdade, dos Estados Unidos, porque a gente é criado, né, sendo cercado por filmes hollywoodianos, né, onde os Estados Unidos, o exército dos Estados Unidos é enaltecido, salva o mundo, né, enquanto na realidade, né, é a gente que tenta salvar o mundo dos Estados Unidos. Mas sempre passa essa imagem, né, o tal colonialismo mental, né, que é essa ideia que os Estados Unidos passa para o mundo, né, para todos os países que a ele tem certa ligação econômica e capitalista, então ele tenta implantar, né, essa cultura norte-americana, né, de serem os salvadores da pátria, os salvadores do mundo. Isso é curioso, porque se a gente levar para o lado histórico, galera, e aí eu levantei aqui alguns dados, muita gente fica assustada, lógico, né, como essa semana também os Estados Unidos mandou destroyers, né, navios de guerra para a costa venezuelana, alegando lá, né, que a operação é para combater narcotráfico e cartéis venezuelanos, né, sendo que já foi oferecida a cabeça do Nicolás Maduro, né, o próprio Trump já colocou um preço na cabeça do presidente venezuelano. Isso mostra uma completa falta de respeito, né, nacional, porque em qual lugar do mundo um país ataca o outro, né, a ponto de oferecer a cabeça de seu presidente, ok? Por mais oposta possa ser as opiniões e os interesses entre um país e outro, isso de fato ultrapassa todas as linhas da soberania nacional de um país, ok? E aí a gente fica, né, com essa ampliação, essa curiosidade, e eu ouço muito falarem por aí, porque os Estados Unidos está aparecendo aí o exército, 4 mil soldados, navios de guerra, caças. E assim, é a forma como os Estados Unidos se comportou desde sempre, cara. Essa intimidação bélica, né? E que não quer dizer, talvez, nada. Tá? Muitas vezes não significa nada. Fazem esse terror psicológico. Agora, para se atirar um míssil em direção a outro país, precisa de muito culhão, porque o mundo hoje não é o mundo de 20, 30 anos atrás. Né? Os países da América do Sul não são os mesmos, não se configuram da mesma forma como há 20, 30 anos atrás. Existem muitas alianças, tá, com países asiáticos, países europeus, que têm interesse, né, em relações comerciais e diplomáticas com países da América Latina, da América do Sul. Né? Então, assim, um ataque direto dos Estados Unidos à Venezuela, bom, a Venezuela hoje é uma das grandes parceiras, por exemplo, da Rússia. Né? A Rússia, desde o fim da União Soviética, né, o Putin, né, sendo mais exato, desde que chegou ao poder, ele busca parcerias, e aí eu falo que isso ele traz, né, um pouco do legado da União Soviética nessas atitudes apenas. Tá? O Putin ele busca fazer alianças com países que são contra os Estados Unidos, tá? Que são contra a forma de governo dos Estados Unidos. E a Venezuela sempre foi, né, pelo menos de um bom tempo para cá, um grande
rival, vamos dizer assim, né, que sempre se colocou contra a política de governança dos Estados Unidos. E desde então, né, de uns anos para cá, a Rússia vem firmando essa aliança com a Venezuela. Tá? Então, assim, quando eu digo que é uma intimidação bélica dos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que, historicamente, não quer dizer que os Estados Unidos é capaz de vencer todas as guerras. Pelo contrário, os Estados Unidos teve muitas derrotas, e recentes. Tá? E isso eu falo no âmbito militar, no âmbito de guerra, no âmbito realmente de combate armado. Ok? Até porque vamos supor que haja uma intervenção militar na Venezuela. Galera, a gente tem que parar de seguir essa ilusão um pouco e pensar pela forma lógica. Tá? O que acontece? Para uma invasão, uma ocupação territorial, não é necessário navios de guerra. Tá? Não é necessário submarinos. É necessário infantaria. Para ocupação de terra é necessário infantaria. E aí, meu amigo, é que o filho chora e a mãe não vê. Porque aí já é outros 500. Então não adianta colocar 5 destroyers, 3 destroyers, 10 destroyers na costa da Venezuela. Tá? Se os Estados Unidos for ocupar, é por terra. A ocupação ela é feita por terra. E aí eu só queria lembrar, historicamente, a vocês o seguinte: guerras que os Estados Unidos colocaram pressão bélica, invadiram e perderam. Tá? Guerra de 1812, tá? Lá atrás. Tá? Foi contra o Império Britânico. Tá? O objetivo era expandir o território e afirmar a soberania marinha, né? Da marítima, né? No caso, perdão. Sabemos da grande fama, né? No século XIX, da Marinha Britânica. Bom, o resultado foi basicamente um empate técnico, tá? Com destruição de Washington. Tá? A Casa Branca foi incendiada nessa época. Não conseguiram o Canadá como pretendiam, né? Não conseguiram conquistar o Canadá como pretendiam. Em 1955, aí já, né, no século XX, a gente teve a Guerra do Vietnã, cara, né? A grande resistência do Vietnã, que foi uma vitória memorável dos vietnamitas. Tá? Embora muitas baixas, mas contra o Vietnã, né? O Vietnã na época, em 55, com apoio também da China e da União Soviética, o objetivo estadunidense era evitar a expansão do comunismo. Tá? Nessa época, a União Soviética vinha conquistando aliados, e dentre eles o Vietnã. Resultado, né? Derrota clara dos Estados Unidos, né? Retiraram-se em 1973, tá? E Saigon caiu em 1975, tá? Ou seja, foi uma derrota, uma vergonha para os estadunidenses, né? Nessa guerra do Vietnã. Guerra da Coreia, também em 1950-53, tá? O objetivo era unificar a península sob o regime pró-Estados Unidos, né? Resultado, impasse, né? Armistício, né? Em 1953, né? No final já da guerra, e a Coreia segue dividida até hoje, ou seja, não conseguiram unificar pró-Estados Unidos. O objetivo principal deles era unificar as Coreias pró-Estados Unidos, né? E não conseguiram esse objetivo. Continua dividida até hoje. Tá? E devemos lembrar também, galera, Cuba, tá? Cuba em 1961, Baía dos Porcos, e Cuba segue resistindo até hoje. Ou seja, houve uma invasão planejada para a derrubada de Fidel Castro. Tá? E o resultado simplesmente foi o fracasso completo em menos de 72 horas. Tá? Vergonha diplomática para os Estados Unidos. Tá? Lá eles não conseguiram nada, por isso metem sanções até hoje. Tá? E Cuba segue resistindo. Guerra do Afeganistão mais recente, aí já, século XXI, né?
2001 até 2021, até pouco tempo atrás. Durou 20 anos essa guerra, né? Seria contra o Talibã, né? E depois insurgentes que viriam, né? O objetivo era eliminar a Al-Qaeda e instaurar, né, um governo estável. Olha só, os Estados Unidos querendo ser bonzinho, né? O resultado simplesmente foi, após 20 anos, né, houve a retirada dos Estados Unidos em 2021 e o retorno do Talibã ao poder. Ou seja, os caras chegaram lá, meteram bala, tentaram de qualquer forma ocupar, houve resistência durante 20 anos, gastaram bilhões em arsenal militar, ok? E tiveram que se retirar, pegar suas coisinhas, meter o rabo entre as pernas e meter o pé, né? A Guerra do Iraque também, mais ou menos nesse mesmo período, né, 2003 a 2011, né, houve a derrubada de Saddam Hussein, né, foi rápida, mas a ocupação fracassou de fato, né? E nessa época a gente lembra muito bem que os interesses não era somente a derrubada dos terroristas, né, segundo os Estados Unidos, mas simplesmente vamos lá acabar com uma organização que é contra os Estados Unidos e, consequentemente, no nosso caminho achamos, né, grandes poços de petróleo, né? Então, simplesmente é isso, cara. O maior interesse dos Estados Unidos não era eliminar, né, de fato, uma organização que era contra os Estados Unidos, mas sim tomar posse daquela área que é muito rica em petróleo, né? O objetivo, segundo os Estados Unidos, era estabilizar o país e implantar a democracia. Acho que todo mundo que conhece a história dos Estados Unidos sabe muito bem o tipo de democracia que esses caras pregam, né? Resultado, bom, foi a insurgência, né, guerra civil, fortalecimento de grupos terroristas, ok? Como o ISIS, né, foi considerado, né, essa intervenção dos Estados Unidos um desastre estratégico. Tá? A intervenção na Somália, um pouco mais atrás, em 92 até 94, quem se lembra, né, a Operação Restore Hope, né, episódio famoso, né, a Batalha de Mogadíscio, né, em 1993, quando helicópteros Black Hawk, né, foram abatidos, né, helicópteros estadunidenses foram abatidos, né. O resultado foi simplesmente a retirada humilhante dos Estados Unidos da Somália, ok? Em questão dos navios de guerra que rondam a Venezuela, galera, o que eu quero dizer é o seguinte, né, eu já comentei aqui já um pouco no início, existem estudos, tá, da CSPA, né, no Centro de Assentamento Estratégico e Orçamentário, né, destaca que a presença militar dos Estados Unidos, né, conter um avanço dessa potência, né, dessas possíveis potências europeias no hemisfério, né, especialmente em países como Venezuela, né, que vem aprofundando parcerias, né, com a Rússia, por exemplo, como citei. A Pacific Council, né, uma outra agência, ressalta que os Estados Unidos não podem permitir que adversários configurem países, estados, satélites em seu quintal. Olha só o termo que eles usam, tá? O quintal. Os caras acham que aqui é quintal deles. Galera, o mundo não é o mesmo de 20, 30 anos atrás, né? Ou seja, evitar que a Venezuela se torne uma base de influência forasteira. Um outro ponto também, né, segundo a análise do Real Instituto Elcano, né, a estabilidade política e econômica na América Latina, né, sobretudo no setor energético, como o petróleo venezuelano, né, é vital para os Estados Unidos. Então, galera, tá claro que não é combater cartéis, né? Os Estados Unidos têm sempre tiveram grande interesse
no petróleo venezuelano. Tá? Um relatório também observa o impacto militar, tá, nessa estratégia, né? Operar próximo à Venezuela ajuda a garantir o acesso americano a recursos e a mitigar riscos de interrupção de fornecimento. Ok? Um outro ponto também que é o controle, né, geopolítico, né, do hemisfério. Né? A tal doutrina Monroe, né, que hoje é adaptada, os Estados Unidos vem tentando aplicá-la de qualquer forma. Né? Existem preocupações estratégicas, né, com sua zona de influência no hemisfério ocidental. Tá? Isso inclui impedir o estabelecimento de bases militares ou influências duradouras de rivais no sul do continente. Tá? Então, assim, como eu falei, existem interesses por trás, né, dessas premissas que os Estados Unidos traz, falando de cartéis e narcotráficos. Tá? Então, assim, a gente tem que sempre tentar analisar a fundo realmente o que está acontecendo, e não o que a Globo passa ou qualquer outra mídia, né, Record, seja lá o que for, essas grandes mídias, cara, que trabalham em pró a burguesia, né, que trabalham pró ao Estado, né, a empresários, né, que têm parcerias comerciais com os Estados Unidos e, lógico, querem defender seus interesses, tá bom? Então, galera, por hora é isso, tá? Eu queria só estar passando aqui, fazendo essa reprise dos acontecimentos de ontem para hoje. Não é de costume aqui do canal eu fazer isso, mas aqui é um canal de história e com a história a gente lida com a verdade, tá? E isso são episódios, cara, que eu costumo dizer que daqui a 5, 10 anos vai estar no livro de história dos filhos de vocês, tá? Então espero ter colaborado de alguma forma aqui com essa informação, tá? Agradeço demais, deixa seu like, compartilha aí se você gostou do conteúdo, tá? E, galera, até a próxima. Segue o canal aí que tá rolando uma sequência de aulas sobre o livro Estado e Revolução de Lenin, tá? Então pode ver o vídeo anterior aí que eu postei ontem aqui no canal, tá? Que a gente já tem conteúdo, já a aula 1 já está disponível, tá? Então agradeço muito a vocês, um forte abraço, uma ótima semana a todos.